Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Espero que sim. E se você não me conhece, eu me chamo Leandro, sou professor de Geografia e essa é a nossa segunda aula do dia, uma aula de Geografia 2, na qual vamos conversar um pouquinho sobre migrações envolvendo o Brasil e sobre características gerais da população brasileira. Eu começo lembrando a vocês que a aula que você está assistindo agora é uma aula gravada por motivos de força maior. Aqui no Rio de Janeiro, a gente teve um informe da Prefeitura, orientada por especialistas, meteorologistas, climatologistas, de que havia uma grande possibilidade de uma chuva muito forte que poderia paralisar a movimentação de carros, de ônibus e outros veículos pela cidade, além do risco de uma série de outras consequências negativas, incluindo tragédias, já que o Rio de Janeiro é uma cidade muito vulnerável a esse tipo de intempérie da natureza. Por isso, eu estou gravando essa aula na própria sexta-feira, dia 22 de março. Aqui, nesse momento, são 13 horas e 57 minutos da tarde e você está assistindo ela provavelmente a partir das 18h30, hora em que eu espero que tudo já esteja tranquilo e que o alarme não tenha se transformado em um problema mais grave. Dito isso, eu lembro a vocês que vocês podem mandar dúvidas para mim pelo Instagram, talvez eu esteja aí pelo chat, interagindo com alguns de vocês, respondendo a algumas dúvidas, mas por hora, vamos lembrar do assunto da semana passada. A gente falou sobre migrações. Eu falei para vocês quais são os motivos, as causas que provocam movimentos migratórios e como é que esses movimentos geram consequências. Disse a vocês sobre o perfil do migrante, predominantemente masculino ao longo da história, mas cada vez mais composto por mulheres também. Tem havido essa feminização das migrações. Muitos são os migrantes ilegais, mas a maioria é legal. Muitos são aqueles que se deslocam entre países, mas muitos são migrantes que se deslocam dentro do próprio território. A maioria migra por motivos econômicos, mas também tem o caso dos refugiados de guerra, dos deslocados internos. Falei para vocês algumas definições envolvendo imigração, emigração, o que são apátridas, enfim. Falamos também sobre fluxos internacionais de latino-americanos para os Estados Unidos, dentro do continente africano, da Índia e do Paquistão, do subcontinente asiático para o Oriente Médio, para países do Golfo Pérsico. E eu lembrei a vocês como é que a distância geográfica faz diferença, o que explica que muitas pessoas migrem entre países vizinhos, além de termos falado também sobre a difícil situação dos refugiados de guerra. E aqui está a imagem do resumão da semana passada, e aí caso você tenha perdido, fica mais uma oportunidade para você dar a sua printada, ok? Prossigamos para falar agora de migrações envolvendo o Brasil. Mas antes eu quero só lembrar de um detalhe que envolve esse termo que está aqui entre aspas, que é a fuga de cérebros. Grande parte das pessoas que migram de um lugar para o outro tem um nível médio ou baixo de qualificação.
mas tem muita gente qualificada, migrando de um lugar para o outro, de um país para o outro. E o que eu chamo de fuga de cérebros é o deslocamento de pessoas que saem de países periféricos ou então emergentes e vão para países centrais. É o caso dos indianos muito qualificados que vão para a Inglaterra ou então para os Estados Unidos, de cientistas, pesquisadores, estudantes de pós-graduação brasileiros que vão para fora, ficam por lá porque entendem que vão ter mais oportunidade, vão poder ganhar uma renda maior. Então, esses cérebros não são a maioria dos migrantes, mas esse é um tipo de movimento que é bastante importante, porque acaba tirando a mão de obra dos países periféricos e levando para países desenvolvidos, mas ao mesmo tempo gera uma remessa financeira de volta para o país de origem. Agora sim, vamos tratar do conteúdo da aula de hoje. Eu quero começar falando sobre a imigração para o Brasil. Depois, eu vou te falar quais foram os principais destinos dos brasileiros que migraram para fora. A seguir, eu vou te falar sobre migrações internas no território brasileiro. E a parte final da nossa aula é para falar de características gerais da população do Brasil, o que vai nos fazer revisar vários conteúdos que a gente tratou nas semanas anteriores de aula. Nessa imagem aqui, eu quero que você repare uma coisa. Ela mostra com círculos e de acordo com o tamanho do círculo, é porque eu tenho mais migrantes, mais gente. Quais foram os lugares de onde vieram estrangeiros para o Brasil? Entre 1884, final do século XIX, e 2014. Olha que legal. Essa imagem mostra que o Brasil recebeu imigrantes de vários lugares do mundo, mas que a maioria deles veio de alguns locais como o Japão, a Itália, a Alemanha e Portugal, além de outros vários que vieram de países da própria América do Sul ou então da América Latina. Ainda assim, praticamente de todos os lugares do mundo, teve gente vindo para cá. Não na mesma proporção, não em grande quantidade, mas houve esse movimento migratório. E o que eu quero chamar a atenção com essa outra imagem é sobre quais foram esses movimentos principais e quando eles aconteceram. Um país como o Brasil sempre recebe migrantes. E em alguns momentos, esse movimento migratório aumenta. Por exemplo, quando o Brasil começou a ser colonizado, e aí ali pelos séculos XVI, XVII, XVIII, a gente recebeu muitos migrantes portugueses, espanhóis, alguns franceses, alguns holandeses, em menor quantidade. Quando o Brasil deu origem ao seu ciclo econômico do açúcar e começou a usar mão de obra escrava, começou a vir para cá uma enorme quantidade de pessoas à força, trazidas como escravos do continente africano em direção ao nosso território. E no século XIX, um novo cenário fez com que os fluxos migratórios se modificassem e com que surgissem novos fluxos para o Brasil. E que mudança de cenário foi essa? A mudança que envolve a criação de leis abolicionistas. Antes mesmo da Lei Áurea, você sabe, muitas outras leis foram criadas. Uma delas merece destaque principal agora nessa nossa aula, que é a Lei Eusébio de Queiroz. Com a Lei Eusébio de Queiroz, o tráfico negreiro foi muito comprimido. E aí, cafeicultores, pecuaristas, senhores de engenho de açúcar, todos começaram a entender que aquele era o momento de começar a procurar mão de obra para substituir a mão de obra escrava. Claro que eles podiam contratar gente oriunda da África como trabalhadores assalariados, mas é claro que não é isso que foi feito. O que se fez com a conivência, participação e apoio do próprio governo brasileiro foi incentivar a chegada ao Brasil de estrangeiros brancos. Havia um projeto de embranquecimento da população brasileira, porque na época dizia-se muito que o excesso de população negra no Brasil era um dos entraves
ao desenvolvimento econômico do país. Dizia-se na época, inclusive com a chancela científica do que era a ciência da época feita por alguns, que a população negra tinha um cérebro menor, tinha tendência a ser indolente, preguiçosa, e que era então importante trazer gente trabalhadora de verdade, com capacidade intelectual superior, proveniente da Europa, porque isso colaboraria para a gente ter mais mão de obra e melhor mão de obra, que isso colaboraria para que nós pudéssemos ter mais possibilidades de desenvolvimento econômico. É isso que se dizia na época. Portanto, começou aí uma campanha por parte do governo e uma política de trazer estrangeiros para cá, de incentivar a chegada de estrangeiros para cá, se eles viessem da Europa. Foi aí que nessa segunda metade do século XIX, principalmente entre 1880 e 1900, que chegaram ao Brasil muitos europeus, principalmente oriundos de dois países. Tu sabe quais? Ah, acho que sabe. Se você vê novela, já viu novela, você sabe do que eu tô falando, né? Italianos. Quantas produções cinematográficas, telenovelas não foram feitas falando dos italianos que vieram pra cá, pro Brasil? Terra Nostra, acho que é a mais famosa delas, né? Já é velha, pode ser que você não tenha visto na época que passou, acho improvável, inclusive, que tenha visto, mas não vale a pena ver de novo, ou então aí um memezinho no Instagram, pode ser que você tenha acompanhado. Fato é, esse grande pico de chegada de estrangeiros ao Brasil, essencialmente, é de italianos e alemães. Aí aqui, por volta de 1910, teve um outro pico de chegada de estrangeiros. Dessa vez, japoneses. E por quê? Porque o Japão vivia uma explosão demográfica, uma urbanização em que as condições de vida para alguns não eram as melhores. Muitos vieram para cá. Além do que havia também outras questões envolvendo conflitos internos e com outros países. Ao mesmo tempo que o Brasil parecia ser, para quem estava lá, uma terra de oportunidades. Um lugar onde você podia chegar e conseguir uma terra para si, para sua família. Aí esses japoneses vieram para cá, milhares. E a maioria se instalou ali no estado de São Paulo. Assim como no caso dos italianos, muitos ficaram também em São Paulo e outros foram lá para a região sul. No caso dos alemães, a maioria foi para a região sul, como para o estado de Santa Catarina. Repara agora uma outra coisa. Daqui para frente, esse fluxo enorme nunca mais voltou a aparecer. Isso muito tem a ver com uma situação econômica e uma decisão política. Vamos lá. No que diz respeito à situação econômica, o Brasil entrou numa crise. A crise de 29, que é uma crise que aqui foi uma crise do café, e isso mingou a economia. Então as oportunidades diminuíram. No que diz respeito à questão política, aí eu tenho que citar essa lei aqui, ó, a lei de cotas, que aconteceu em 1934 e que proibiu a entrada indiscriminada de estrangeiros aqui. Criou cotas para a entrada de estrangeiros em nosso país. Ela foi criada no governo Vargas, um governo de caráter nacionalista, em que compreendia-se que era importante criar emprego para brasileiro, não para estrangeiro. E aí, ó, repara, nunca mais houve essa entrada tão grande de estrangeiros quanto aconteceu entre o final do século XIX e o começo do século XX. Até houve, sim, outros fluxos, mas não no mesmo volume. Por exemplo, olha aqui, ó, anos 50 e 60, governo Vargas, JK, economia crescendo. Teve um pico de imigração para cá, principalmente de chineses e coreanos, que saíram da China nessa época. China que vivia um cenário de instabilidade política, estava acabando uma guerra civil, estava começando um governo do Mao Tse Tung. Os derrotados no conflito fugiram para não serem perseguidos. Isso tudo fez com que houvesse uma diáspora chinesa, uma migração de chineses por vários lugares da Ásia e para outros vários lugares do mundo, inclusive o Brasil. Dali para frente, aí que o fluxo minguou mesmo.
E desde então, a maior parte dos que vêm para cá são pessoas que saem de países próximos. Repara, ó, Haiti, Bolívia, Colômbia, Argentina, entende? Pela aquela lógica que eu te falei na semana passada, sobre a proximidade geográfica. O pessoal tá ali, num país cuja economia não está muito bem. Olha para o Brasil e pensa, vou para lá, um país emergente, é uma potência regional. Não é que eles entendam que o Brasil tem tantas possibilidades de lhes dar dinheiro quanto um país desenvolvido, ou que o Brasil tem uma moeda muito forte, mas proporcionalmente pode parecer uma boa oportunidade para quem está em algum desses países. E você vê aqui, nessa imagem, e dá para perceber que houve um aumento dos fluxos migratórios ao longo dos últimos anos. Mas nada muito absurdo. Quem mais veio para cá nos últimos anos foram haitianos fugindo dos conflitos, da fome, do terremoto e outros problemas que já viraram estruturais no Haiti. E mais recentemente venezuelanos. Porque a Venezuela entrou numa grave crise econômica e política na década de 2010 para 2020. Até está numa situação bem melhor agora do que estava 5 anos atrás, ainda que não seja uma situação boa. E aí um país em crise é um país de onde emigra, de onde saem muitas pessoas. A maioria desses venezuelanos foi para a Colômbia, para o Peru, para o Chile, pela similaridade cultural, linguística, mas alguns milhares vieram para cá também, para o Brasil, principalmente entre 2017 e 2018. Só que esse número já caiu bastante, porque é o que eu digo, à medida que a situação econômica de um país melhora, as pessoas que vieram voltam para lá. Essa não é uma migração de caráter definitivo, não, pelo menos entre todos ou entre a maioria. Então hoje, esse grande afluxo de venezuelanos para o Brasil ficou para trás. Essa matéria aqui, de 2018, falava já sobre isso, sobre como mais da metade de quem veio da Venezuela para cá, por Roraima, já havia deixado o país. Isso em 2018. Agora, há ainda menos venezuelanos aqui. Nessa imagem, inclusive, eu trago para você a informação sobre como é que hoje em dia tem pouco imigrante no Brasil. Aí você pode ouvir essa informação e pensar, como assim? Mas o Brasil não recebeu um monte de italiano, de alemães? Tá, essa galera morreu já, né? Quem tá aí hoje são os descendentes de italianos, de alemães, de japoneses, que são brasileiros, não são imigrantes. Ah, entendi. Então, esse 0,34% é a porcentagem dos 203 milhões de pessoas que habitam o Brasil, mas que nasceram fora. Por exemplo, eu tenho um amigo marroquino. Você já conheceu algum marroquino na vida, mano? Não, né? Não. Eu também não havia conhecido nenhum marroquino antes desse meu amigo Akram. Akram, marroquino, já rodou pelo mundo, foi para a França, veio para o Brasil, se encantou com o Brasil, claro. Mora lá na Zona Sul, praia, sol, pode encher a cara à vontade, pode zoar de montão. Aí ele fala, eu vou voltar para o Marrocos? Você tá maluco, isso aqui é o paraíso. E ele ficou aqui, em definitivo. Agora ele dá aulas de francês, inclusive fala muito bem o francês, claro, né? É uma língua nativa dele, dá aulas de francês, você pode procurar aí, ó, francês com Akram. Akram com K. A-K-R-A-M. Ele não gosta que a gente fale o nome dele errado, não, escreva, a gente sempre escreve com N, de sacanagem. Mas enfim, vida que segue. Então ele é um dos indivíduos que compõem esse 0,34%, tá? Inclusive aí, se alguém estiver assistindo e gravar, ó, beijão, Akram, seu lindo. Esse safado que mora aqui no Rio, tá lá na Bahia agora, em Boipeba, curtindo de montão as maravilhas do Brasil. Aí é mole, né? Aí é mole ficar por aqui. Quero ver pegar a chuva do Rio de Janeiro. Aí não quer pegar, né? Vai lá pra Bahia, vai lá pra curtir Boipeba. É, ó, Polícia Federal tá de olho em você, hein? Dá mole só com teu passaporte, vê se não vão te deportar, seu pilantra. Enfim, brincadeira, te amo, Akram. Seguinte, então o Brasil, comparativamente a vários outros países, tem uma população estrangeira pequena. Olha para a Austrália, quase 30% de quem mora na Austrália é estrangeiro. Canadá, sabe por quê? Quem é que mora na Austrália? Além de canguru, koala e diabo da Tasmânia. Tem quase ninguém.
Então os caras estimulam a entrada de estrangeiros, eles precisam de mão de obra. Quem é que mora no Canadá, um frio desgraçado? Pouquíssima gente. Então eles estimulam a chegada de estrangeiros. Eu estava dando aula outro dia, acho que foi ontem, e aí falei algo do Canadá, aí uma menina falou, pô, eu tenho uma prima, uma amiga, não sei, que tá lá no Canadá, tá fazendo menos 17 agora. Meu irmão, tem noção do que é menos 17? Difícil. Tu já entrou no frigorífico e ficou lá dentro, assim, um bom tempo? Acho que não. Então é uma situação que faz com que a população acabe não sendo muito grande e isso exige um incentivo por parte do governo para a atração de estrangeiros. No caso dos Estados Unidos, tem muito estrangeiro que migra para lá, tentando uma vida melhor. Na Alemanha, acontece o mesmo, tem muita gente turca morando na Alemanha. E a Rússia recebe muitas pessoas de países vizinhos ali em volta da antiga União Soviética. No Brasil não. Hoje, a população estrangeira no Brasil é pequena. Ó, para e presta atenção. Eu não estou falando que o Brasil não tenha recebido... Gente, que franjinha escrota que eu tô aqui, né? Acabei de ver aqui. Perdão, gente. Certamente estava influenciando na compreensão de vocês ficar olhando para essa franjinha ridícula, né? Eu não estou falando que o Brasil não tenha sido um local que recebeu muito imigrante. Não é isso. Recebeu sim, muitos. Mas há tempos que o Brasil não é, em porcentagem, um lugar que recebe tanto imigrante assim, tá? Tem ali os seus milhares de haitianos, venezuelanos, bolivianos, mas em porcentagem não é tanto assim, ok? Prossigamos. Tá, não tem tanto, mas onde está essa galera? Onde estão os acrãs da vida quando estão morando, não passeando na Bahia? No Rio de Janeiro, em São Paulo, por uma razão óbvia, né? Se são lugares onde as cidades são maiores, as oportunidades costumam ser maiores, são cidades mais famosas, mais conhecidas, é para essas áreas que costumam vir os imigrantes. Mas repara numa coisa interessante. Olha aqui, ó, a área de fronteira. Claro que não chama atenção tanto quanto aqui, mas tem várias bolinhas aparecendo, né? Claro, porque áreas de fronteira são lugares onde a gente tem cidades gêmeas. Tipo Foz do Iguaçu e Ciudad del Este. Por quê? Porque ali, o cara é paraguaio, mas ele pode vir trabalhar aqui no Brasil, volta, ou ele pode morar no Brasil mesmo sendo paraguaio. Pode ter mais oportunidade. O cara pode ser paraguaio, mas trabalha aqui no lado brasileiro, em Foz do Iguaçu, ali no Parque das Aves, ou então na hidrelétrica de Itaipu. O cara pode ser argentino, ali de Puerto Iguaçu, e pode ter migrado para Foz do Iguaçu, trabalha lá, dirigindo ônibus, trabalha como Uber ou fazendo qualquer outra coisa. Então lugares de fronteira são habitualmente áreas onde tem essa população estrangeira morando mesmo, onde tem uma quantidade e uma proporção de imigrantes que é um pouco maior. Tá bom? Aqui, agora eu vou passar para um outro ponto da nossa aula, para falar dos brasileiros que foram para fora. E aí, meu diretor, eu vou te pedir um favor, eu não tenho ideia de quanto tempo de aula a gente tem já, que a gente não colocou aqui o cronômetro, né? 23 minutos? Ah, então eu posso falar mais uns 22, né? E o pessoal não vai me bater. Ok. Então, mais 20 minutinhos e estamos todos justos, né? E vocês saem ainda um pouquinho antes da hora. Olha aqui, ó. Tem mais de 3 milhões de brasileiros pelo mundo. Isso fica fácil de ver quando você vai para qualquer outro país. Tu tá ali, ó, falando um monte de bobagem em português, achando que ninguém tá te entendendo. Do lado vem alguém, qual é? Né? Ih, você tá doido? Ó, é carioca, né? Ou, dependendo do sotaque, você vê de onde é a pessoa. Isso é muito comum. Assim como tem chinês em tudo que é lugar do mundo, tem brasileiro em tudo que é lugar do mundo. São mais de 3 milhões de pessoas. E a maioria tá onde? Nos Estados Unidos, onde vivem mais de 1 milhão de pessoas que nasceram no Brasil. No Paraguai, onde tem mais ou menos uns 350 mil indivíduos que nasceram no Brasil. No Japão, onde tem mais ou menos isso aí também, uns 300 mil nascidos no Brasil. E em Portugal, onde vou ser sincera para vocês, não tenho nem ideia de quantos brasileiros vivem lá, porque está mudando o tempo todo. Então, eu poderia falar a estatística mais recente que eu vi, que é de 2 anos atrás, mas não, porque eu tenho certeza que ela está desatualizada. E talvez nem tenhamos dados exatos sobre esse movimento migratório, que hoje é o mais importante, envolvendo brasileiros que estão indo para fora.
Entre os anos 50, 60 e 70, a maioria dos brasileiros que iam para fora foram para o Paraguai. São os brasiguaios. Eles foram para lá em busca de terras agrícolas baratas. Hoje tem vários brasileiros, os brasiguaios, que são produtores de soja, que criam gado ali no Paraguai. E, em geral, os paraguaios não gostam muito deles não, tá? Eles acusam esses brasiguaios de terem ocupado as melhores terras e de pegarem o dinheiro e mandarem de volta para o Brasil, investirem no Brasil. Então, volta e meia rolam umas campanhas lá de perseguição a esses brasiguaios. Aí uma ou outra galera vai e bota fogo numa fazenda de um brasileiro, solta os animais, corta lá a grade, solta o gado. Acontece um pouco disso. Os brasileiros que foram para o Japão foram para lá principalmente nos anos 80. São os decassegues. E quem é essa galera que achou que era uma boa ideia ir lá pro Japão? Juan, imagina se te soltam lá no Japão. Você tá louco, cara? Não entendo nada de japonês. Cara, quando eu fui pra Turquia, foi um sofrimento já. Tem pouca coisa em inglês. Falação, tu não entende nada. Se sente assim, cultural e linguisticamente muito deslocado. Imagina no Japão. Quem já foi pra lá foi um professor nosso de matemática aqui. Fez turismo, gravou algumas aulas lá também. E eu lembro de ele me dizer que lá em Tóquio até era mais ou menos fácil se comunicar, mas que para as cidades pro interior ninguém falava inglês, que as placas eram todas em japonês. Eu vou nada, maior trabalho. A menos que eu vá com alguém que entende japonês e possa me fazer a tradução. Se bem que hoje em dia a gente tem também aplicativos que ajudam, né? Vida que segue. Mas fato é, não parece muito óbvio, né? Que o cara esteja aqui no Brasil e pense, vou lá pro Japão. Pra quê? Pra ver Dragon Ball Z, os lugares de gravação? Não, não é, né? Pra poder casar com um anime, o que alguns japoneses fazem, o que é estranho, mas enfim, cada um sabe do seu. Não. O cara foi pra lá porque ele vivia aqui no Brasil, mas ele tinha cara de japonês. Ele era chamado de japa na escola. Ele entendia boa parte da cultura japonesa, porque ele era neto de um japonês que veio pra cá no começo do século XX. Olha aqui, ó, vou voltar as imagens pro ponto que te fará entender melhor o que eu tô falando. Quem é que veio pra cá nesse momento? Os japoneses. Aí os filhos dos japoneses tiveram seus netos. E os netos dessa galera que veio aqui no começo do século XX viviam no Brasil dos anos 80, que era um Brasil em crise grave, uma década perdida. Enquanto isso, lá no Japão, a economia só crescia, prosperava, era um milagre japonês. O que essa galera fez? 20, 30 anos na cara. Eu vou ficar no Brasil nada, eu vou pro Japão. E aí foram para lá. Alguns voltaram, outros ficaram, mas a maioria que ficou também não chegou lá no Japão sendo recebida de braços abertos. O Japão não é um país muito receptivo com estrangeiro não, tá? Eles são preconceituosos. Na verdade, quase todo país é. Com estrangeiro que costuma ser visto como cidadão de segunda classe. Mas lá é um pouco pior do que a média. Tanto que esses brasileiros, quando foram para lá, na maior parte dos casos, acabaram entrando em setores de trabalho, em empregos de menor remuneração. Empregos que os japoneses não queriam fazer. Aí botaram lá o brasileiro com um fenótipo de japonês para poder executar. E os brasileiros que foram para os Estados Unidos foram principalmente nos anos 90. 2000 também, mas mais anos 90. Porque foi um momento de abertura econômica e uma galera foi para lá para poder tentar trabalhar, ganhar em dólar. Muitos ficaram, outros voltaram. E os que ficaram por lá, muitas vezes, mandam remessas para o Brasil. Hoje, a moda é ir para Portugal, né? A galera tá aqui no Brasil, deu errado? Não consigo nada. Portugal. Por quê? Porque a gente, como bom brasileiro, é meio preguiçoso, né? Mó trabalho aprender outro idioma. Eu vou lá para Portugal mesmo. É Europa, tem euro e não tem que aprender outro idioma? Olha que maravilha, vou poder me comunicar tranquilamente. Minha tia foi para lá. Minha prima foi para lá. Meu primo foi para lá. Uma galera, eu não quero não. Só se for para poder passear. Mas uma galera foi e segue indo por uma lógica que explica outros movimentos migratórios, que é o das pessoas que saem de um país periférico ou emergente em direção a um país desenvolvido em busca de remuneração melhor ou de ganhar em uma moeda forte. Tá bom? Prosseguindo,
agora vamos entrar na parte da nossa aula em que falamos sobre migrações internas. Terceiro dos 4 tópicos da nossa aula de hoje. Vou acabar na hora, hein? Prometo. Nessa imagem aqui, eu tenho uma representação. Eu sei que tá feia a imagem, né? É porque eu não consegui um material melhorzinho. Eu que escaneei essa porcaria aqui. Ficou feio desse jeito, mas é o que temos. E a informação tá visível, apesar da imagem não tá bonita. Mas vamos lá. Podia ser pior, podia ser o desenho ali no quadro, né? Então até que não tá tão ruim em termos de comparação. Entendeu o que essa imagem mostra? Residentes migrantes e residentes naturais. 82% de quem mora no Sudeste nasceu no Sudeste, 17% veio de outro lugar, de outra região do Brasil. Olha aqui, o Centro-Oeste. Olha como ele se destaca. Então, se você for questionado sobre qual é a região do Brasil que hoje tem a maior proporção é porcentagem, de pessoas que vieram de outras regiões, a resposta é Centro-Oeste. Mas, Leandro, o Sudeste não foi o lugar que mais recebeu migrantes brasileiros que vieram de outras regiões? Sim. E quando é que foi essa migração? Olha aqui, ó. Entre os anos 50 e 60, realmente saíram do Nordeste e vieram para o Sudeste muitas pessoas. Esse fluxo continuou pelas décadas seguintes, continua até hoje, mas não é mais tão forte. Ele foi muito forte aqui, no auge da nossa industrialização, quando o êxodo rural, essa migração de gente do campo para a cidade, envolvia muitos nordestinos de áreas rurais que vieram para as cidades do Sudeste. São Paulo, Rio de Janeiro. Só que a verdade é, vir para o Rio de Janeiro hoje é uma boa? Depende. Eu estava, aliás, ontem vendo uma matéria que uma galera que passou para o UFRJ não se matriculou. E aí tinha uma chamada, uma parte da matéria, que era com uma entrevista com uma menina que, se eu não me engano, era de Rondônia, não lembro. Era algum estado da região norte do Brasil. E ela dizendo, poxa, meu sonho era fazer astronomia na UFRJ, passei, mas não vou, porque é muito longe, é caro e é violento. Então imagina, hoje em dia, com uma violência urbana grande, com um custo de vida muito alto, moradia no Rio é muito caro, outras várias coisas encarecem o custo de vida. Será que vale a pena? Para muita gente, não. Então, aquele movimento enorme de pessoas que saíram do Nordeste e vieram para o Sudeste reduziu de tamanho. E sabe o que passou a aumentar? O fluxo contrário. Como assim? Anos 90, 2000, 2010, o que teve de gente que era oriunda do Nordeste, mas estava morando no Sudeste e resolveu voltar para casa, nossa, centenas de milhares de pessoas. Por quê? O cara tá aqui no Rio de Janeiro e é sacaneado o tempo todo. O carioca acha que é superior, né? Aí olha o nordestino, Paraíba, fica nessa palhaçada, sabe que é assim que acontece, né? Em São Paulo também. O cara tá sendo motivo de chacota, motivo de bullying. Ele não consegue um emprego que paga bem. Um emprego que paga mal e que o exige muito é a realidade dele. Mora num lugar ruim. O que tá prendendo ele aqui? Um lugar onde a cultura não é igual ao do lugar de origem dele, onde a família dele não tá. E ele olha pro Nordeste, nos anos 90 e 2000, e o que ele vê é uma economia crescendo. A região Nordeste foi a que mais cresceu no Brasil economicamente nos anos 90 e 2000. O que ele pensa? Eu vou ficar aqui nada, eu vou voltar para casa. Essa migração é chamada de migração de retorno. Então, centenas de milhares de pessoas fizeram esse movimento de migração de retorno ao longo das últimas décadas, do Sudeste voltando em direção ao Nordeste. Tem outras setas aqui também que mostram outros fluxos relevantes. Por exemplo, nos anos 60 e 70, teve uma galera que migrou do Nordeste para a Amazônia, impulsionados por projetos do governo militar, de colonização agrícola.
de criação de estradas, de hidrelétricas, o que gerou emprego e atraiu migrantes. A Zona Franca de Manaus. Nesse mesmo período, teve gente migrando do sul para o centro-oeste. É a expansão da fronteira agrícola que levou sulistas a migrarem para lá. Também teve gente migrando para o Paraguai, os brasiguaios. E até hoje tem esse movimento migratório em direção à região norte, ao centro-oeste e à região norte. E por quê? Porque quanto mais o agronegócio se expandiu para lá, isso gerou desenvolvimento econômico e oportunidades de emprego, tanto na agricultura em si, quanto principalmente nas cidades que surgiram ou cresceram como apoio ao agronegócio. Eu vou te explicar melhor isso numa outra aula sobre agro, que vai ser o assunto que a gente vai começar a debater pelas próximas semanas. Além disso, a migração de retorno foi estimulada pela recuperação econômica do Nordeste. A urbanização se espalhou pelo Brasil, então teve gente fazendo êxodo rural no Brasil inteiro. Entenderam? Agora, antes de passar para um outro ponto, eu quero chamar atenção para outros dois tipos de migração. Essa aqui é super simples, a pendular. Tu tá em casa, imagina que você mora na zona norte do Rio de Janeiro, talvez ali na Penha ou nos arredores, Penha, e aí você trabalha na Barra da Tijuca. Não importa que tá chovendo, tem que trabalhar. Aí tu pega lá o teu busão, pega o ônibus, pega o metrô, pega o BRT, de preferência, o que você quer é vir dormir, às vezes acontece, tem essa oportunidade, né? Aí tu vem e chega aqui na Barra, trabalha o dia todo, depois volta pra Penha. Olha isso, ó. Penha, Barra, Barra, Penha. Eu morava em Caxias. Caxias, Rio de Janeiro, Caxias. Pessoas que moram em Betim, trabalham em Belo Horizonte, voltam pra Betim. É muito comum esse movimento pendular entre metrópole e municípios vizinhos. Isso, inclusive, vai ser assunto de uma outra aula nossa, quando falarmos sobre urbanização, que é o assunto que vem depois de agro. Aí, ó, tá algumas boas semanas para frente. Ok? Então, o que é o movimento pendular? É o movimento de ida e volta, de casa para o trabalho, do trabalho para casa, como um pêndulo. E onde é que ele mais acontece? Entre a periferia e o centro de uma cidade, ou entre o centro, a metrópole, e os municípios vizinhos, que viram quase que cidade dormitório. Tu dorme ali, tu mora aqui, mas tu nem vive lá direito. Tá o dia todo trabalhando no município vizinho. E aí depois volta para casa só para dormir. Por último, dessas migrações internas, eu quero te falar da transumância. O nome é feio, eu sei, esquisito, mas não é tão difícil de entender do que ela se trata, não. Olha para esse exemplo. Tem gente que mora no sertão do Nordeste e quando há um episódio de seca, ou então na época em que normalmente não chove, a economia fica meio precária. Aí essa pessoa faz o quê? Vai para o litoral para trabalhar na zona da mata, para trabalhar na construção civil ou em algum bico qualquer. Depois, eles voltam para casa. Isso, você pode dizer, ué, mas não é movimento pendular? Não, porque não é todo dia. Você sai, fica alguns meses, fica uma estação, uma época, e depois volta. Ou você mora aqui, vai lá pro litoral cortar cana 2, 3 meses, depois volta para casa. Então, o boia fria, esse cortador de cana, é um trabalhador volante, um trabalhador temporário, que faz esse movimento migratório que eu chamo de transumância. Ou seja, o movimento pendular é temporário, acontece todos os dias, diariamente. A transumância também é temporária, mas acontece numa época do ano, com uma sazonalidade determinada. Tudo bem? Dito isso, passemos agora para o final da nossa aula. Vamos terminar na hora, hein? Para falar sobre características gerais da população brasileira. Mas não é porque é o final da aula, o último tópico dos 4, que vai ter pouco slide não, né? Você está acostumado com caminhões de slides, que você não tem que copiar necessariamente. Tem que entender. A população brasileira hoje tem cerca de 203 milhões de habitantes. Ela segue aumentando.
mas cada vez mais devagar. E daqui a algum tempo, ela começará a diminuir. Esse é o panorama demográfico geral da população do Brasil. População que é predominantemente urbana. Há tempos é assim. Desde a década de 70, tem mais gente morando em áreas urbanas do que em áreas rurais, sendo que ao longo das décadas seguintes, esse processo de urbanização se aprofundou. O Brasil é um país predominantemente urbano, com maioria de habitantes em áreas urbanas. E isso mudou a estrutura da população brasileira. Antes, quando éramos um país rural, a natalidade era muito alta, a expectativa de vida era baixa. À medida que o Brasil foi se urbanizando, ele foi fazendo uma transição demográfica. E isso faz com que a base da nossa pirâmide tenda a encolher, enquanto o topo, que representa a quantidade de idosos, é que vai aumentar. O que não quer dizer que esse cenário seja exatamente igual em todos os lugares do Brasil. Claro que não. Olha aqui, ó. Se você olhar para a região sul, a base da pirâmide é mais estreita, tem menos jovens. Na região norte, bem mais jovens, porque a fecundidade lá é maior, em média. O topo da pirâmide no sul é mais largo do que na região norte, porque a expectativa de vida aqui é maior. Então o Brasil é um só, mas há enormes diferenças regionais, o que não significa dizer que não tenha havido diminuição da fecundidade como um todo. Em qualquer lugar do Brasil, em qualquer região do Brasil que você vá e analise, a fecundidade caiu. As pessoas têm menos filhos. E isso vai gerar um problema. A fecundidade brasileira, que já foi superior a 6 filhos por mulher, hoje é menor do que 2. Sabe o que é que isso vai fazer? Com que as crianças cada vez mais fiquem escassas. E sem criança hoje, não tem adulto daqui a 20 anos. Ou seja, o Brasil terá cada vez menos jovens e cada vez mais idosos. Esse envelhecimento populacional fará com que a população de idosos no Brasil corresponda a 30% do total de brasileiros no ano de 2050. Essa é a previsão. E olha a diferença aqui, ó, para como era em 1950. Não tínhamos nem 5% de idosos. Isso nos exige, claro, novas políticas públicas. Esse é um ponto que vai mexer, sem dúvida, com a previdência social, com a idade para se aposentar, mas é algo que tem a ver com a transformação da estrutura populacional brasileira. Esse indicador mudou, a expectativa de vida, e as políticas públicas têm que acompanhar. Aqui, ó, eu tenho outras informações de estatística para vocês. Positivas. A escolaridade aumentou. O número de analfabetos caiu. O número de pessoas com mais anos de escola subiu. Isso é algo bom. Ao mesmo tempo em que a razão de dependência dos brasileiros tende a aumentar. O que é isso? Você lembra? Lembra. É a proporção de dependentes em relação à população total. E a verdade é que cada vez mais, com o aumento do número de idosos, o que acontece com o fim do bônus demográfico, essa razão de dependência tende a subir. Então atenção, porque isso é o que pode ser cobrado de você em alguma questão. O bônus demográfico brasileiro ou acabou ou está acabando. E aí a tendência é que nós tenhamos cada vez mais idosos e com isso a proporção de dependentes vai aumentar. Dá um print nessa imagem aqui, porque eu quero que você a analise com calma depois. Beleza? Print dado. E agora, eu quero fechar nossa aula
com algo que eu vou te mostrar melhor na semana que vem, que são algumas estatísticas relacionadas a emprego, gênero e etnia. Prometo começar a próxima aula falando um pouco mais sobre isso. E por que eu não quero falar agora? Eu quero que você veja aqui os slides, mas eu não quero falar disso agora porque eu preciso de dados do novo censo que estão prometidos para saírem no começo da próxima semana. Então, torcendo para que o IBGE cumpra aquilo que prometeu, eu vou voltar na semana que vem para falar para você sobre dados de emprego, salário, poder de compra e situação étnica e de gênero. Enquanto isso, eu deixo você com essa imagem da razão de dependência para que você entenda que, em geral, é sobre isso que as questões vão cobrar. Na próxima aula, a gente vai fazer uma finalização desse conteúdo de população brasileira com dados atuais e aí sim, entra na parte de geografia agrária para falar de agricultura e agronegócio. Fechei na hora, 22 minutos? Foi, né? Aqui, então 45. Um beijo para vocês. Tchau, tchau. E até semana que vem. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.